Bom, me chamo Letícia, faço parte da pesquisa Trama da Universidade Católica de Brasília e o nome do meu projeto de IC é Feminicídio como a sociedade androcêntrica legitima a morte de mulheres por seus companheiros. A partir desse projeto, desse ano de IC, foi produzido o artigo A Violenta Emoção e Justificação do Feminicídio no Brasil, 1930 a 1939. Será desse artigo do qual eu vou falar nesse vídeo. O tema propõe discutir os percursos históricos dos discursos de justificação do feminicídio no Brasil, analisar argumentos que justificam a violência contra a mulher tanto na cobertura mediática de casos criminais de feminicídio, quanto no repertório do pensamento criminológico e das práticas judiciárias brasileiras, como também mapear os discursos presentes nas coberturas feitas pela mídia aos casos de homicídio de mulheres por seus companheiros durante o ano de 1930, nos periódicos não especializados do Rio de Janeiro. Então, pretende tratar desses discursos que justificam essa violência contra a mulher, analisando o período de 30 por ser um período que o discurso criminológico está em voga no cenário brasileiro, especificamente um discurso criminológico atrelado ao saber médico, ao saber psicológico, psiquiátrico, no caso, né? Então, utilizou-se essas coberturas da mídia, né? Essas reportagens que falassem desses casos de homicídios de mulheres. Bom, essa pesquisa ela tem um cunho historiográfico, ela utilizou de um levantamento documental e um estudo de caso. Nesse vídeo especificamente eu vou tratar do estudo de caso devido ao tempo, mas nós fizemos um levantamento de todos essas reportagens do qual nós encontramos. Uma outra questão é que por se tratar de feminicídio, o artigo, nós percebemos que o termo feminicídio ele é um termo muito novo e era necessário encontrar um outro termo que remetesse à mesma categoria para se tratar de crimes da década de 30. Nós encontramos o termo uxoricídio, que é um termo que trata-se da morte de pessoas por seus companheiros. Não tem essa categoria de gênero envolvendo o uxoricídio, mas no caso desse levantamento, nós decidimos enfatizar crimes contra mulheres praticados, perpetrados por seus companheiros. O critério de escolha desse estudo de caso, desse caso especificamente, que foi analisado no artigo, foram categorias que estão muito em voga dentro de um caso de feminicídio, que é a questão de um homicídio praticado no domicílio da vítima, com o uso de arma de fogo, perpetrado por companheiro, com sucessivas violências silenciadas pela vítima ou familiares. O caso, nós demos o nome dele de O Caso da Gávea. Aqui nós encontramos diversos recortes de reportagens que envolviam esse caso. Ele foi um caso praticado por um jockey, era uma figura muito famosa dentro do cenário do Rio de Janeiro. E esse sujeito, ele mata a esposa a tiros dentro da residência da família. Após a morte dessa esposa, ele se dirige à delegacia, confessa o crime e entrega a arma. A questão de se tratar desse crime foi pensar como esse sistema judiciário ele trata de crimes tais como esse, né? E percebe-se um processo de nunca se falar sobre o crime exatamente. Inicialmente, fala-se dessa mulher, da suposta traição dela, então buscam-se provas justificativas que comprovem essa traição dessa mulher. E após o período em que não foi possível comprovar essa traição dessa vítima, começa-se um processo de julgamento da enfermidade desse autor, em que passa-se, né, a utilizar desse saber médico, desse saber psiquiátrico, em que diz que esse sujeito tem uma doença chamada Tabes dorsolaris, que é uma doença que ataca o sistema nervoso e que tem como consequência um ciúmes patológico, emoções mais exacerbadas desse sujeito, que seria o quadro desse sujeito. Então, nós percebemos um processo, né, de que vai dessa culpabilização dessa mulher, dessa vítima, como adúltera, a um processo de responsabilização desse sujeito, de colocá-lo como um pobre coitado, como alguém que não poderia responder por si. E nunca, em nenhum momento desse processo, se julga o crime em si, né, a prática desse uxoricídio. Então, o que nós percebemos é esse processo de uma certa normatização de práticas de crime envolvendo essa justificativa de um ciúmes, de uma traição, e que são muito frequentes dentro do cenário brasileiro ainda hoje, ainda são utilizados dentro do sistema de justiça criminal.